Este é um vídeo de fragmentos. Ao contrário dos outros vídeos, esse aqui não tem início, meio ou fim. Assim como tem acontecido, aqui as coisas não precisam mais ter pé nem cabeça e de repente podem sumir. 1882. Foi este o ano em que Machado de Assis lançou o conto O Alienista. Nele, o médico Simão Bacamarte queria purificar o espaço público e terminar com os loucos da pequena vila de Itaguaí. Dizia ele, a razão define os limites da loucura. Aqueles que fogem desse limite são insanos e merecem isolamento, classificando as doenças alheias como amor às pedras daqueles que têm amor excessivo por suas casas, ou aqueles obcecados pela moda ou opinião alheia. Simão Bacamarte começa a trancar a população na Casa Verde, o manicômio da cidade, para estudar a mente. Em pouco tempo, o alienista passou a enxergar loucura em todos, e trancando toda a população da cidade um a um, é ele quem se vê sozinho do lado de fora. E aí fica a questão: quem são os loucos afinal? É quem vê todo mundo como inimigo banal ou quem insiste em não aceitar que a barbárie não é normal? Tá todo mundo sentindo algo estranho, tá todo mundo doente, você sente? E não é de hoje. Fuçando alguns textos antigos, caí em junho de 2013. E eu nunca vou me esquecer da primeira vez que na avenida da cidade, lugar que a gente já estava acostumado a protestar, eu vi pessoas gritando sem partido, sem bandeira, sem amor, só ódio. Me lembro do dia que eu percebi com os meus amigos: o nacionalismo é irmão do autoritarismo. Isso aqui tá virando um monstro. Tava acordando gigante. A gente só não lembrava que ele era autoritário e intolerante. Você anda com aquela sensação de que a panela de pressão do mundo tá quase explodindo de tanto ódio? Ou de que a gente tá normalizando as coisas mais sinistras que antes não rolavam? Ou de que alguma coisa gigantesca tá pra acontecer com a sociedade que ninguém tá entendendo é nada? Então, eu também. Aí decidi fazer o Normose. Se esse canal surgiu com essa motivação e a angústia de ser liderado por alguém tão despreparado, tudo isso provoca o pior dos adoecimentos. Estamos doentes de Brasil. Sim, eu também estou doente de Brasil. Esse título não é repetido do Meteoro, mas uma inspiração nele e do livro Sintomas Mórbidos da amiga Sabrina Fernandes. É uma constatação coletiva. Estamos doentes de Brasil e de adoecimento severo da nossa humanidade. E que doença é essa? Normose. Normalizar o que não é normal. Ano passado, Marielle com 5 tiros. Há 6 meses, um jovem negro no supermercado. Há 4 meses, uma família saindo de casa é toda fuzilada. Semana passada, 6 jovens mortos em 4 dias pela polícia carioca. De norte a sul, jovens chicoteados nus. E a gente? A gente vai levando, normalizando, tudo queimando e tantos nem vão chegar até aqui, porque o problema é que o vírus já tá agindo. Petista, comunista, eles dirão. Desculpa, quem consegue estar saudável nessa normalidade é quem deve estar com algum problema. É dessa angústia de não dialogar, onde nada do que fazemos parece surtir efeito, é que nasce a doença. Mas você não tá sozinho, isso tá virando caso clínico. Tá todo mundo percebendo que cada remédio que escolhemos tá cada vez mais amargo e com cada vez mais efeitos colaterais, não é? O que me faz pensar, será que o diagnóstico da doença tá certo? Tá todo mundo gritando, disputando e tentando razão para entender como chegamos até aqui. Por que Jair e a família estão virando reis no país da República Democrática? Não, o presidente é o rei, pô. A doença Brasil tem estágios. Estamos vivendo no momento pós-traumático. E se depois do luto há 5 estágios, negação, raiva, barganha, depressão, aceitação, cada um reage à sua maneira e tem o seu tempo para perceber o óbvio. Uns choram, outros negam até a morte que temos um problema no poder, outros ficam com raiva. O fato é que estamos sendo jogados a agir como reacionários. Daqueles que só reagem. No mundo realmente invertido, o verdadeiro é um momento do falso. Só dá tempo de reagir cedo contra. Mas também, diante de tanta coisa ruim em volta para desmentir, não dá tempo de propor. Precisamos ser contra falas autoritárias, contra projetos de extermínio de florestas, contra aprovação de agrotóxicos, contra vergonhas internacionais, contra. E jogando o jogo do absurdo e do contra, o poder tem pautado o que será discutido e isso tira do nosso horizonte aquilo que somos a favor. E é esse o adoecimento que vivemos. Melancolia. Melancolia é um estado nascido do luto.
O poder tem agido sobre nós produzindo essas melancolias. Essa sensação de que nada adianta é calculada. Vivemos num tempo onde o autoritarismo não é esclarecido, é sutil. Corrói pela angústia da impotência, pela sensação de fixação ao absurdo. É daí que nasce a paralisia. O maior dos sintomas dessa doença Brasil é a sensação de que tudo sempre foi assim. Nos apequenamos diante da melancolia do impossível. É paralisia por todos os lados. Na política, a sensação de estar preso a salvadores e líderes que guiam os nossos passos. Na vida, a importância de assumir isso tudo nos dá uma sensação de culpa, a sensação de que falhamos. Esse sentimento que você tá mal é também um sintoma de uma sociedade que não consegue enxergar. Mas calma lá, e se a doença for social? Normose, doença da normalidade. Estamos doentes em coletividade. A vontade de estar certo sobre tudo e se adoecer pelas mentiras alheias é uma experiência compartilhada. Não há cura do indivíduo para aquilo que é doença social. Mas é difícil perceber isso olhando só para si. O que ninguém te conta é que a melancolia é negativa, mas também é uma posição crítica. Só entra em melancolia quem ainda não aceitou o absurdo, quem não quer cair em normose e quem do luto decidiu produzir luta. É preciso do luto elaborar novas formas de vitória, compreender fracassos e erros, se permitir a autocrítica coletiva e que passe a propor positividades. Novos desafios de mundo se impõem diante de nós. Uma Amazônia queimada, uma desigualdade desenfreada e um futuro de previdência social e problemas econômicos reais. Nós precisamos deixar claro que somos contra, mas também focar e demonstrar do que somos a favor, qual o nosso projeto de sociedade. Se queremos gritar fora Jair ou a barbárie, o que fará com que as pessoas estejam do nosso lado? Melancolia não tem a ver com passividade ou aceitação. Melancolia precisa ser a gasolina para poder olhar de fora, com um olhar crítico, quais ações do presente podem mudar o nosso presente. O mundo todo já foi visto e revisitado. Todas as críticas já foram feitas. É hora de agir. É hora de deixar de lado a esperança. Esperança é o lado paralisante da melancolia. Chega de esperar ou aguardar por um tempo que já foi. Foquemos no hoje e na construção do amanhã. O melancólico esperançoso fica preso no conflito do passado e não consegue gerar nenhuma transformação da sociedade. Somos e vivemos estimulando essa melancolia alheia. O desamparo do outro vira meme, vira deboche. Afinal de contas, ninguém é de ferro e o deboche também é uma defesa para aguentar viver na realidade. Mas não saímos do lugar dentro de cascos. Temos que ser do contra, ao mesmo tempo que projetamos o futuro. Não normalizar a barbárie, não deixar de questionar, mas propor. É preciso mostrar. Basta discordar do rei. Nem sei quem é Alexandre Frota. Como já estava anunciado, cada antigo apoiador está sendo forçado a acordar. Tá só começando, mas tem muita gente dormindo. Quando é que você vai perceber? Poderia ser você o próximo comunista dessa lista. Vamos tirar as pessoas das caixas e acordá-las do transe profundo? O Brasil é um paraíso. Olhando para a base psíquica e para o nosso histórico de mundo, é fácil perceber que em muitos momentos a população caiu no discurso que todo mundo queria ouvir e que vai mudar isso aí. Isso atinge diferentes classes, pertencimentos e pessoas. Não podemos mais colocar esse fenômeno complexo em simples caixinhas. Por mais gostoso que seja chamar todo mundo de Minion ou comunista, o mundo é mais complexo. Ainda estamos na era dos extremos. E deixa eu te contar um sintoma mórbido do nosso presente. O autoritarismo fanático e a negação da política são muito maiores do que o bolsonarismo. Primeiro porque ele não é brasileiro. O fenômeno autoritário desvairado é mundial e tá cheio de gente ao redor do globo percebendo o problema que criamos para nós. Depois, a candidatura de Jair, alinhada ao pensamento olavista cultural, fundou um modo de pensar o mundo. Paranoia, conspiracionismo, autoritarismo, não devemos pensar mais só em Jair e como lidar com a sua candidatura maluca, mas como todas as forças de ódio e violência tiraram suas garras ao longo dos anos e insistiram dia após dia normalizar a violência como algo banal. E conseguiram. E eu vou fazer uma previsão sem medo, que espero errar, mas podem me cobrar. O próximo passo do país é uma massa muito grande de pessoas entrar em profunda depressão com Jair. Sua popularidade vai diminuir ao longo dos meses. Seu discurso vai ficar cada vez mais agressivo e ele vai falar cada vez mais pro seu exército particular. Isso vai dar aquela sensação de que ninguém presta, já que Jair decepcionou
Muitos vão pensar que é farinha do mesmo saco, que política já era, que nada presta, mas cuidado! A história recente conta onde a negação da política vai dar. E se você já sabe disso, avisa outras pessoas. Não deixe que elas caiam nesse estado. Cada um tem seu tempo de luto. Mas se depois isso não se transformar em luta, não existe vácuo na política. Logo, novos líderes com o mesmo projeto de Jair, mas vestidos mais bonitinhos, vão tentar ocupar esse espaço. É bem verdade que tem ali 12 a 20% de fanáticos que não vão mudar por nada, mas há os dialogáveis. Muita gente que vai se movendo pelo senso comum e que já percebeu a cilada que entrou no ano passado. Mas esses flutuam e são contaminados pela doença Brasil se nós não decidirmos nos mover. O vírus autoritário ainda está ativo, então é preciso ir além, desativar afetos de violência. Transformações sociais e políticas não ocorrem de um dia para o outro, mas sim numa sucessão e acúmulo de fatos e movimentos. É preciso entender que a derrota veio de muitos anos e de uma série de fracassos, e que, portanto, a vitória também vai se construir por uma série de vitórias pequenas e estratégias renovadas. A única maneira de propor uma real oposição é mudando de estratégia. Jair captou o medo, a decepção e a melancolia negativa para vencer. Política é feita também de emoção. Em tempos de crise econômica e social, é histórico que líderes autoritários, bonachões, subam ao poder. Quando vamos pensar em novas soluções? Quando vamos quebrar esse ciclo? Precisamos aprender a escolher nossas batalhas, dialogar com os dialogáveis. No pós-Primeira Guerra, Wilhelm Reich, em Psicologia das Massas do Fascismo, pensava: como é possível que um fator ideológico produza resultados materiais? Como é possível contaminar as pessoas com tanto ódio? Há um Brasil paralelo querendo se impor. E para alguns, é positivo um Brasil em frangalhos e com medo da manhã. Toda intolerância e ódio nascem do medo, do desconhecido, da ignorância sobre mim mesmo. Racismo, homofobia, sexismo surgem do desconhecido, do medo de um inimigo vermelho, que de novo poderia ser você. Deixar incerto amanhã é a grande estratégia dia após dia que está deixando todo mundo doente. O problema do Brasil não é polarização política, mas como a polarização se apresenta, com ódio e não com ideias. Discussões polarizadas geram desconforto, mas é do desconforto que se produz mudança. A saída está no contraste, no contraponto, em polarizar de maneira saudável e não doentia. Nos tentam convencer que polarização é ruim, produzindo péssimas polarizações, mas o que é ruim é a mentira e não a polarização. A pluralidade produz mais força que a unidade. Para unir é necessário ideias contra-autoritários. Então, como agir num mundo de individualismo de maneira coletiva? É essa a pergunta que deveria nos guiar acima de tudo. Enquanto a capacidade de produzir emoções em comum não for dominada por quem quer transformar a realidade, continuaremos perdendo. Sem se mover, nada virá. A pior morte é em vida, é deixar ficar paralisado na esperança do amanhã. Se a doença é social, a cura também é por meio da sociedade. Precisamos dos outros, precisamos estar junto de pessoas. Todos importam. Ao perceber que está sendo dominado pela doença Brasil, dá um tempo das redes, vá fazer algo que gosta, não deixe sua alma se perder por isso. Mais do que nunca é preciso compreender o que está acontecendo. É hora de estudar, buscar em autores clássicos que viveram períodos parecidos algum alento, alguma solução, elevar o nível do debate, buscar fontes científicas, dar visibilidade a vozes da ciência, mas também, se possível, produzir, escolher suas batalhas e seguir pelo menos um tema, parar e verdadeiramente pensar: o que eu posso fazer hoje para a produção de qualidade aumentar? Ir para a rua, criar um canal, conversar em casa sem parar, articular movimentos, coletivos, grupos de apoio. Cada um sabe o momento do luto em que se encontra, mas sabe também que é só pela arte e pelo consumo de cultura que a gente vai sair de tudo isso. O obscurantismo odeia culturas que façam refletir, e é por isso que rotulam todo mundo de vermelho. Portanto, outra boa resposta para curar a doença Brasil é a indiferença. Seguir vivendo, sem deixar que a indignação nos paralise, mas que ela produza catarse mais do que nunca. Esteja com pessoas. É do olho no olho que nascem novas ideias. É preciso dizer: não vai ficar mais fácil, não falta pouco tempo, a luta ainda vai endurecer muito. Por isso, prepare-se. Se precisar, recue alguns passos, não tenha medo de olhar de fora para buscar se centrar pelo tempo que vem. No poder, o alienista, que decidiu chamar de loucos todos aqueles que decidiram criticá-lo. Quem são os loucos, afinal? Não estamos mais lutando pela democracia, estamos lutando pela civilização.
Antes de terminar o vídeo citando Bertolt Brecht, o Elogio à Dialética, misturado com um poema negro de Augusto dos Anjos, fortaleça esse canalzinho para que o YouTube me divulgue cada vez mais. Like, inscrição, comentário e agora, Brecht com Augusto dos Anjos. O Elogio da Dialética Negra. A injustiça avança hoje a passo firme. Os tiranos fazem planos para 10.000 anos. O poder apregoa. As coisas continuarão a ser como são, nenhuma voz além da dos que mandam. E em todos os mercados proclama a exploração. Isso é apenas o meu começo. Mas, entre os oprimidos, muitos agora dizem aquilo que nós queremos nunca mais o alcançaremos. Quem ainda está vivo, não diga nunca. O que é seguro não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. Quem ousa, pois, dizer nunca? De quem depende a opressão que prossiga? De nós. De quem dependa que ela acabe? Também de nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, lute. O que sabe o que se chegou, que aí que o retenha e nunca será. Ainda hoje, porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. Ao terminar esse sentido poema, onde vazei minha dor suprema, tenho os olhos em lágrimas imersos. Rota minha cabeça, o cérebro oco. Porventura, meu Deus, estarei louco? Daqui por diante, não farei mais versos. Só fragmentos.